Temos o clássico Vasco e Flamengo, mais um dia de atividade. Antes, só um detalhe interessante, o Galdame já chegou ao Brasil, chegou hoje cedo, né? Então é importante a gente também registrar isso. Vai fazer a parte final da contratação dele, tudo acertado, mas, como em toda contratação, depende dos exames médicos, depende também dos últimos ajustes. Ele até trouxe a Beagle dele, a cadelinha dele, que ele trata como filha, desembarcou no aeroporto com a cadelinha, bonito demais. Bonito, ficou legal, a cena até é diferente, né? Bom, mas o Galdames tem uma Beagle, né, que viajou, veio da Europa, né? Veio da Europa a Beagle do Galdames. Vai vir pra cá, ele veio do Genoa da Itália, Galdames de 27 anos. Sobre o Adson, mais uma vez eu falo, não joga domingo, o pessoal tá na expectativa sobre o Adson, atacante de ponta, de lado, né? De ponta de campo, pra poder ser um novo reforço do Vasco, mas ainda não está na plenitude física o atacante Adson. Sobre o clássico, a gente até levantou um debate um pouco mais longo sobre a questão de arbitragem no Campeonato Carioca, porque o Vasco vem de 2 jogos, onde se sentiu prejudicado da arbitragem, foi a público, reclamou com a federação e a federação agiu de acordo com os jogos. O Tarcísio Pinheiro Caetano foi afastado depois do Vasco e Bangu e o João Marcos Fernandes Gonçalves foi afastado depois do Vasco e Nova Iguaçu. A tradicional e normal audiência pro sorteio dos árbitros das rodadas da rodada do Campeonato Carioca, como sempre acontece. Algo peculiar aconteceu pro clássico Vasco e Flamengo, onde a federação convocou um representante de cada clube. O Vasco foi representado pelo Alexandre Matos, diretor de futebol da Vasco SAF, onde esses 2 representantes iam no caso, né, analisar os currículos dos árbitros colocados à disposição. Se chegassem a um consenso, o que aconteceu, esse árbitro seria escolhido sem sorteio. Se não, os nomes escolhidos de cada um, teríamos um sorteio. Isso aconteceu e o nome escolhido foi Wagner do Nascimento Magalhães, um dos árbitros mais experientes em ação no futebol do Rio de Janeiro, e vai ser o árbitro, portanto, do clássico entre Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, já que o manda é do Vasco, no Maracanã. Então isso foi escolhido agora à tarde e até também é importante a gente falar, o Rodrigo Nunes de Sá vai ser o VAR. É outro também que é bastante utilizado no VAR, um dos mais experientes também, inclusive apita também na CBF, vai ser o árbitro representante no vídeo. Isso foi escolhido agora à tarde. É mais um tempero pro clássico, já que, olhando pra tabela de classificação e olhando pros últimos jogos, há uma necessidade do Vasco vencer. Tudo bem, é um clássico, ainda vai ser a 6ª rodada, depois ainda vão ter 5 jogos pro fim da fase de classificação. Mas o Vasco tá fora do G4, o Flamengo tá à frente do Vasco e com um jogo a menos nessa sequência aí. E os clássicos, a temporada de clássicos está aberta no próximo domingo com o Vasco e Flamengo. Como é que você vê esse cenário? Como é que você vê o Vasco chegando pro clássico, Farias? Porque há essa necessidade, o Vasco tem que vencer pra poder seguir na briga. Ah, tudo bem, você pode achar que o Vasco não vai ficar de fora, mas hoje o Vasco tá fora do G4. Assim, é uma projeção otimista com base no que a gente vê de elenco. Mas não tem como fugir do fato de que o Vasco acumula 3 tropeços contra pequenos. Falando em... Foi 5 rodadas, né? Foram 5 rodadas até agora. E você não enfrentou nenhum grande, já tem 3 tropeços, é um número alto de tropeços. Se o Vasco mantiver essa média, aí não adianta ser otimista que o Vasco vai ficar de fora do G4 do Campeonato Carioca. Eu acredito numa subida de rendimento, acredito que o Vasco vai beliscar pontos nos clássicos também. Agora, contra o Flamengo, o Vasco chega um pouco mais pressionado do que o rival, justamente por conta desses tropeços contra Bangu e Nova Iguaçu, mas principalmente pelo nível da atuação contra o Nova Iguaçu, que foi péssima. Sim. E aí você vai somar isso ao Paulinho, que se lesionou, é menos uma opção, que seria titular absoluto desse elenco do Vasco. Alguns jogadores que ainda não atingiram o melhor ritmo. João Vitor acabou de chegar, tá pegando o melhor ritmo. Jogadores que ainda não conseguiram convencer nessa temporada. O Verratti ainda parece um pouco fora de forma. Outros jogadores como Rossi, muito apagados até aqui. A gente pode falar também de Paulo Henrique. O próprio Léo Jardim demonstrou uma certa insegurança no último jogo. Não teve culpa nos gols sofridos, mas demonstrou insegurança. Teve aquela falha, aquele frango, né? Contra a equipe do Bangu. Então isso pressiona um pouco mais o Vasco contra um Flamengo que tem 2 tropeços no campeonato, mais 2 tropeços utilizando a sua equipe sub-20. Dos 3 tropeços do Vasco, um só foi com a equipe B. Os outros 2 tropeços já aconteceram com seus principais jogadores. Mas era reserva, é titular, pouco importa. Mas o Vasco já estava com seu elenco principal. O Flamengo jogou 2 jogos com seus principais jogadores. Ganhou os 2 jogos.
chega um pouco mais leve, com um jogo a menos também, por mais que a posição de tabela também não seja boa. O Flamengo, nesse momento, está fora também do G4 do Campeonato Carioca. Avaliando o momento, acho que o Vasco vai chegar um pouquinho mais pressionado, uma pressão até desnecessária para esse momento da temporada, que não deveria existir, mas eu não trabalho aqui com o que eu acho, que eu entendo de maneira tão simples sobre futebol. Em alguns momentos a gente precisa avaliar futebol com base naquilo que ele é. E o futebol é assim, em 2 de fevereiro o Vasco já está pressionado a vencer um clássico contra o Flamengo, que claramente não é um clássico simples, pelo simples fato de que o Flamengo é melhor time do que o Vasco, analisando peça por peça. Então o Vasco vai ter que encarar essa pressão, mas o Vasco fatalmente chega muito mais pressionado. Se a gente for desconsiderar tudo que eu falei aqui, só a tabela não tem análise, a tabela é fato. O Vasco não somou tantos pontos até aqui. Então só o simples fato do Vasco não ter somado tantos pontos já coloca a equipe pressionada no jogo de domingo.